Agora a mamãe de hoje vai tratar de um assunto que inquieta muitos pais, muitas famílias, que é a crise dos 2 anos, os terríveis 2 anos, os terrible twos, a adolescência dos bebês. Já ouviu falar? Pois é. Vamos começar respondendo a dúvida da Kathleen Amorim, que ela perguntou a partir de que idade ela já pode conversar sério com o pequeno dela, a partir de que idade a criança começa a entender as coisas. Para a gente chegar lá na crise dos 2 anos, nos terríveis 2 anos, na adolescência dos bebês, eu vou contar para vocês uma coisa. Os bebês já nascem entendendo o que a gente fala. Só que no começo, quando eles são pequenininhos, eles entendem mais pelas nossas atitudes do que pela nossa fala. Então o bebezinho, você pode começar, Kathleen, a falar com o seu pequeno sério desde sempre, desde que ele saiu da sua barriguinha. E aí você vai mostrando para ele, junto com as suas atitudes de carinho, com a sua voz mais firme, com a sua voz menos firme, com o seu comportamento, o que você está querendo dizer, o que você está querendo insinuar com aquelas palavras que você diz. Porque é um aprendizado. A criança começa a entender o significado daquilo que a gente fala para ela de acordo com as sensações que ela vai vivenciando com aquilo que a gente faz com ela. Então, desde pequenininha, pode conversar sério com o seu bebê, pode dar bronca no bebê, né? Lógico, o recém-nascido, ele vai absorvendo ainda, mas ele entende sim a batida do seu coração, ele entende a sua fala, o seu tom de voz. A criança é uma esponjinha, ela sente o que você está sentindo. Desde pequeno pode conversar, eles vão entendendo. Só que é lá pelos 4, 5 anos que essa compreensão do que a gente fala, da relação causa e efeito do que a gente fala, ela se formaliza. E aí a gente entra no nosso tema de hoje, que são os terríveis 2 anos. Pois é, o que acontece com as crianças nessa idade? De repente a gente tem um pequeno aí que é super bonzinho, que atende tudo que a gente fala, que é um amor, e parece que do nada começa a falar não para tudo que a gente diz, faz as birras, a gente fala uma coisa que é outra, aí quando a gente faz a outra coisa ele quer uma coisa, e aí os pais ficam de cabelo em pé. Os terríveis 2 anos acontecem entre 1 ano e meio e 3 anos de idade. Para a criança é uma fase que ela começa a se perceber como indivíduo. Até ali era a mamãe e o papai que escolhiam tudo para ela, que ofereciam a comida, e ela começa a perceber que ela é um indivíduo diferente da mamãe e do papai, que ela tem vontades, que ela tem uma personalidade dela, então ela começa a negar tudo que acontece ao redor dela, mas na verdade a criança não sabe exatamente o que ela quer. Então é uma fase de muita contradição, de muito conflito, de muita birra, até para a própria criança. E como lidar com essa situação toda? Então o primeiro passo é entender que a criança ela não faz aquilo de propósito, ela não tem tanta consciência daquilo que ela está fazendo, mas que ao mesmo tempo que ela precisa de uma liberdade para ir experimentando, para ir se conhecendo, ela precisa muito do limite. E aí que entram os pais. Então você tem que ter muita paciência, não dá, a gente já falou sobre birras aqui, então pega lá o nosso quadro e agora mamãe sobre birra, vê as dicas, não dá tanta atenção para as birras, vai ajudando a criança a nomear os sentimentos dela, mostrando como ela deve agir ou como não agir para conseguir aquilo que ela quer. Quando você der opções para a criança, que é muito importante nessa fase, dá opções, dê opções um pouco mais limitadas, ao invés de falar o que você quer, ou você quer ir tomar banho, ou o que você quer comer, isso é muito amplo para a criança, dá uma certa inquietude nela, né? E aí podem aparecer as birras. Então você pergunta, você quer comer banana ou você quer comer maçã? Você quer ir tomar banho agora ou daqui a 5 minutos? Ou você quer ir tomar banho sozinho ou a mamãe leva você? Então, ao mesmo tempo que a gente está dando opções, está permitindo que a criança vivencie essa nova descoberta da identidade dela, a gente também está guiando, está dando uma certa segurança para ela poder fazer as escolhas, mas dentro de um cuidado que ela sente que a gente tem com elas, tá? Em relação às birras, em relação às negativas, também papo reto, papo curto com os pequenos. Precisa sair, precisa entrar no carro, não fique horas tentando convencer a criança a entrar no carro, tentando fazer ou chantagens ou fazer combinados com ela. Olha, se você entrar no carro, se você fizer o que a mamãe está pedindo, eu vou te dar um doce, eu vou fazer o que você quer. Não, é assim, mamãe falou, tem que fazer, é hora de ir para a escola, tem que entrar no carro. E aí entra de novo essa dica da opção, você vai entrar sozinho ou a mamãe vai colocar você? Né? Então saber ter um jogo de cintura aí, bastante paciência nessa fase para esperar
que passe, que a criança entenda, que a criança evolua um pouquinho mais, mas é normal na fase do desenvolvimento, vale a pena ter bastante paciência e firmeza nessa idade. Você percebeu que está perdendo a paciência, se afasta um pouquinho e dali a pouco você volta para corrigir o pequeno, tá certo? Esse foi o nosso E Agora Mamãe de hoje. Espero você no nosso próximo encontro.